20. Navegação marítima. Acompanhemos novamente as nossas irmãs caravaneiras em suas observações. Satisfeitas com a informação recebida acerca do processo religioso e seus mentores em Saturno, as caravaneiras, prestes a encerrar a visita ao grande e adiantado planeta, ainda desejavam conhecer algo a respeito da navegação marítima ali praticada, e neste sentido dirigiram sua indagação às bondosas almas saturninas. Estas, com a sua proverbial gentileza e boa vontade, assim se manifestaram. A navegação marítima entre nós, cremos ter atingido a perfeição. Sendo imensamente extenso o nosso planeta, não lhe basta a navegação aérea somada aos transportes de superfície, que também são intensos. Os nossos maros, ou melhor, os nossos mares fornecem então um admirável campo de comunicações que a população utiliza na maior escala possível. Isto se faz por meio de transportes que poderemos dizer gigantescos, de outros menores e de inúmeros outros individuais. Falaremos destes últimos em primeiro lugar. Os transportes individuais são pequenas embarcações que se deslocam sobre o mar apenas em sua partida e chegada. Durante o percurso, ela se mantém cerca de 1 a 2 metros acima do nível, graças ao seu tipo de motores de aviação. Seus motores acionam a embarcação pelo mesmo processo dos aviões, não necessitando de hélice marítima. Alcançam grandes velocidades e podem conduzir até 10 pessoas. Sendo propriedade particular, nós as consideramos transportes individuais. Este tipo de embarcações é aqui bastante usado para transportes e passeios, e são absolutamente seguras. Possuem todas aquele mesmo dispositivo que já conheceis pelo nome de piloto invisível, que contribui decisivamente para a ausência também de acidentes no mar. Falaremos agora dos grandes transportes de passageiros que trafegam entre umas e outras cidades marítimas com toda a regularidade. Estes transportes, também chamados saturninos, são tão confortáveis que seus usuários sentem-se como em seus próprios lares. Há tudo neles para tornar as viagens excepcionalmente agradáveis: jardins, parques de diversões, cachoeiras, salões belamente iluminados, música e toda a sorte de diversões se encontram nestes grandes transportes. Suas máquinas moderníssimas não oferecem o menor ruído e, o que é mais importante, possuem um dispositivo que os torna absolutamente serenos nos mares permanentemente encapelados de Saturno. Sim, queridas irmãs terrícolas, os nossos mares apresentam-se permanentemente perigosos, de tal modo encapelados que os transportes tiveram de proteger-se contra os naufrágios, que eram muito antigamente, ou melhor, que eram muitos antigamente. Agora não, com o tipo de asas flutuantes, os transportes marítimos singram os mares na maior segurança e tranquilidade dos passageiros. Asas flutuantes, vós dissestes, queridas irmãs, poderias dizer como funcionam? Pelo que ouvimos, trata-se de um grande invento para proteger a navegação marítima. Sim, queridas terrícolas, as asas flutuantes são uma espécie de flutuadores longitudinais aplicados aos transportes, com a missão de amortecer o impacto tremendo das ondas quando estas se apresentam terrivelmente violentas. Estas asas flutuantes recebem o impacto e se contraem, amortecendo a violência continuada do mar. Os passageiros apenas apreciam o fenômeno, mas não o sentem. Belo dispositivo esse, queridas irmãs. Gostaríamos de poder apreciá-lo de perto. Poderá ser amanhã? Estamos às vossas ordens, queridas irmãs.
A visita feita ao planeta Saturno pela caravana de almas do ciclo terreno atingiu os principais objetivos do programa estabelecido no alto. As observações e informações recolhidas no grande planeta hão de servir e muito para a implantação na Terra de vários melhoramentos tão necessários à vivência das almas aqui encarnadas. As próprias almas caravaneiras se incumbirão de apresentar aqueles melhoramentos uma vez aqui reencarnadas, o que se dará ainda neste século findante. Vamos então retornar àquele gigantesco planeta. As almas que foram engenheiros na Terra desejaram conhecer de perto o funcionamento das asas flutuantes, e nesse desejo foram gentilmente atendidas pelas almas saturninas, que as acompanharam ao centro de navegação marítima, o local onde se reuniam os maiores transportes de passageiros. Era um local bastante amplo, protegido contra a fúria das ondas, uma espécie de docas de longa extensão e capacidade de ancoramento. Ali chegadas, as caravaneiras iniciaram o exame do interessante dispositivo protetor dos transportes e verificaram então tratar-se de invenção bastante curiosa, assim a descrevendo nos seus relatórios. As asas flutuantes da navegação saturnina consistem da junção de 6 tubos longitudinais a vácuo, instalados de cada lado dos navios de grande calado, separados entre si por um jogo de molas destinadas a amortecer o impacto das ondas contra o navio. Os jogos de molas são vários de cada lado, colocados a uma distância de 3 a 4 metros uns dos outros. Enquanto os navios estiverem ancorados, eles podem recolher ou suspender o conjunto das asas flutuantes, apenas as arriando no momento de se movimentarem novamente. Embora de grande eficiência nos mares de Saturno, permanentemente agitados e muito perigosos, as asas flutuantes não terão utilidade nos mares terrenos, mansos e pacíficos em todas as épocas do ano. Entretanto, a observação feita pelas almas caravaneiras registrou a novidade e a incluiu em seus relatórios de volta à universidade do nosso mundo espiritual. 21. Um festival de música. Terminada a visita ao centro de navegação, que ocupou uma manhã inteira, as caravaneiras regressaram ao templo para repousar um pouco e pôr em ordem as observações recolhidas nos quase 8 dias de visita a Saturno. Tendo sido convidadas pelas almas saturninas para assistir na noite desse dia a um festival de música num dos grandes teatros daquele planeta, as caravaneiras concluíram que aquele festival de música seria o suficiente para encerrarem a visita de estudos e observações que estavam realizando. Assim, ocupadas na ordenação de suas notas e observações, foram, ou melhor, foram surpreendidas muito agradavelmente pela presença de Zarzial. Desejo-se, ou melhor, desejosa de novo contato com as almas terrenas para uma pequena palestra. Bem-vinda sejais, bela alma Zarzial. Benditas sejais vós todas, queridas almas terrícolas, neste planeta tão distante do vosso e também meu. Minha vinda aqui nesta tarde tem o objetivo de dar-vos conhecimento de uma grande notícia, que é a seguinte: o meu e vosso querido Jesus acaba de me chamar de regresso ao ciclo espiritual da Terra, assim que me for possível. Ora, como me encontro presentemente desencarnada após uma vivência de 160 anos na carne, eu vou aproveitar a vossa caravana e regressaremos juntas. Que me dizeis a respeito? Ó, estimada Zarziel, nossa alegria é grande em vos termos em nossa companhia de regresso ao nosso mundo espiritual. Nós estamos em vésperas de encerrar a nossa visita
tão rica de observações e estudos, contanto podermos, contanto podermos regressar dentro de mais 2 a 3 dias. Muito bem, então, queridas irmãs, eu estarei pronta para regressar convosco. Minhas longas observações e experiências adquiridas neste lapso de tempo muito hão de contribuir para o conjunto de estudos que juntas apresentaremos ao Senhor Jesus. Informada Zarziel do festival de música daquela noite, prontificou-se a comparecer também, adiantando que tal festival seria muito apreciado pelas caravaneiras por sua grande beleza e emoção. Na hora marcada, apresentaram-se no templo as almas saturninas que vieram buscar as caravaneiras, sendo-lhes então apresentadas Arziel, alma já possuidora de grande luminosidade, considerada a mais radiosa do grupo. As saturninas cumprimentaram Zarziel com grande reverência, manifestando-se felizes em tê-la em sua companhia no festival daquela noite. E todas partiram então em direção ao teatro, sede do festival. Ali chegadas, todas se acomodaram, reunidas as almas habitantes da terra e de Saturno, no entendimento da maior harmonia, das quais se irradiavam apenas vibrações do mais puro amor e fraternidade. O festival não demorou a iniciar-se. Tratava de, Tratava-se de certame periódico, segundo explicavam as almas saturninas. Havendo ali muito gosto pela música em todas as classes sociais, realizavam-se aquelas festividades anualmente sempre divididas em 2 partes musicais. Na primeira parte eram reproduzidas as composições musicais que maior êxito alcançaram desde o último festival, numa autêntica consagração dos respectivos autores e intérpretes. Na segunda parte eram então apresentadas as músicas e composições, por assim dizer, inéditas, para a apreciação e julgamento do público. E como eram estas em número assaz avultado, excedendo algumas vezes a 1000, sucedia prolongar-se o festival por 1, 2 e mais semanas, até que fossem executadas todas as composições. O público saturnino era apreciador fervoroso da boa música, e ali comparecia atento, quantas noites durasse o festival, para ouvir, apreciar e apontar a sua composição preferida. O julgamento era procedido da seguinte maneira: todas as pessoas presentes ao espetáculo estavam munidas de um voto que as mesmas iam depositando na urna correspondente à composição escolhida cada noite. No término do festival, apuravam-se os votos e eram então proclamadas as composições vencedoras. Coisa muito semelhante vem sendo realizada nesta cidade brasileira do Rio de Janeiro, na qual estou ditando este livro. Pelo menos a 2 espetáculos eu assisti, em parte bem semelhantes aos realizados em Saturno. A diferença que encontrei consiste apenas no processo de julgamento. Enquanto aqui se constitui um tribunal julgador das composições apresentadas, em Saturno o julgamento é feito pelo público, presente por maioria de votos. Aplica-se em Saturno aquele sábio princípio de que vox populi, vox dei, todos aceitando o julgamento do público em seu apurado gosto pela música. Compareceram assim as caravaneiras durante 3 noites seguidas, sendo oportunidade de apreciar os fundamentos e a beleza da música saturnina, em seus aspectos seculares, clássica e atualizada. Apenas não puderam apreciar as conclusões da festividade, a qual durou cerca de 10 dias saturninos, como só ia acontecer anualmente. Zarziel, que acompanhou as caravaneiras nas 3 noites em que compareceram, referiu episódios das festividades anteriores a que sempre comparecia quando no corpo, festividades que empolgavam verdadeiramente a população local. Referiu, inclusive, não ser aquele o único festival de música assim realizado, mas apenas um entre centenas de outros realizados nas demais regiões do planeta.
despertando cada qual um interesse semelhante na população regional. Desta maneira, as almas caravaneiras apresentaram fraternais despedidas às suas irmãs saturninas, expressando às mesmas o seu reconhecimento e profunda gratidão por sua extrema gentileza e inesquecíveis demonstrações de fraternidade e amor durante tão alegre e feliz permanência naquele grande planeta. Convidaram, por fim, as queridas almas saturninas a uma visita ao ciclo espiritual da Terra, mostrando-lhes aquele ponto luminoso tão distante do infinito, desejosos de as receber e homenagear condignamente. Este convite, de execução assaz difícil para as almas saturninas, foi contudo aceito com alegria para quando se oferecer oportunidade. Concluímos assim os passos necessários a uma despedida condigna pelas almas caravaneiras, quiseram dirigir-se ao templo para orar ao Senhor Jesus pela última vez em território saturnino e empreender a viagem de regresso ao ciclo espiritual da Terra. Haviam permanecido 14 dias em observação e estudo naquele planeta dos mares tempestuosos, e muitos apontamentos, estudos e observações haviam realizado naquele período, reunindo material para uma exposição demorada em sua universidade no mundo espiritual da Terra. Como haviam adotado de início o método de cada alma, tomaram seus apontamentos sobre quanto pudessem observar, uma vez regressadas ao respectivo plano espiritual, haviam de confrontar os apontamentos levantados pela caravana e deles redigir o relato final sobre cada um dos fatos por todos apreciados. Pareceu-lhes ser este o melhor meio de não perderem detalhes de quando tiverem, ou melhor, pareceu-lhes ser este o melhor meio de não perderem detalhes de quanto tiveram oportunidade de observar em Saturno. Era ainda madrugada nos céus saturninos quando a caravana se fez ao espaço rumo à Terra, conduzindo alunas e professores da nossa universidade espiritual, a agora mais o espírito de Zarziel, após haver encerrado um estágio de quase 200 anos em Saturno. Uma concentração mental foi sugerida pelo chefe da caravana, para melhor poder a mesma vencer a densidade da bruma que envolve aquele planeta desde grande distância, e juntamente com a concentração, todas emitiam uma poderosa vibração dirigida à Terra, na mentalização do Senhor Jesus. Do mundo espiritual da Terra, a torre de, ou melhor, está escrito assim: do mundo espiritual da Terra, a torre da Terra, a torre de projeção e vigilância emitia vibrações semelhantes em direção à caravana, orientando-a na linha espacial em que deveria manter-se com toda a segurança. Tendo partido de Saturno pela madrugada, gastando algumas horas no percurso, a caravana pousou no plano espiritual da Terra, na mesma madrugada, o que é realmente curioso. O fato explica-se, entretanto, face à velocidade da caravana ser algumas vezes superior à rotação da Terra, alcançando assim o nosso plano espiritual bastante antes desse planeta receber a luminosidade solar. Descrever, então, a alegria despertada em nosso plano pela feliz chegada da caravana de almas de regresso de sua visita a Saturno é tarefa bastante complexa pelo sucesso que o fato produziu. Avisadas as almas do momento aproximado do regresso da caravana, um só pensamento ocorria a todas as almas do plano: trazerem uma bela flor para oferecer às caravaneiras. E assim aconteceu. Tantas foram as flores trazidas ao aeroporto, destinadas às caravaneiras, que impossível se tornou às mesmas recebê-las, tendo sido então deliberado pela comissão de recepção depositar um enorme volume de flores na Praça Fronteira, onde as mesmas representariam
a homenagem dos habitantes do plano às almas que correram o risco de ir tão longe da Terra em busca de novos conhecimentos. E assim se fez. Todas as flores foram depositadas na praça fronteira ao nosso aeroporto, em forma ornamental, por onde haviam de passar as caravaneiras e aspirar o seu delicioso perfume. Uma vez desembarcadas da sua condução, as almas recém-chegadas dirigiram-se ao templo, ali em frente ao ponto de desembarque, onde elevaram uma prece silenciosa ao Criador, pela segurança e felicidade concedida às mesmas no seu trajeto ao longínquo Saturno. A prece, que vem de longos e longos milênios, servindo aos seres espirituais e humanos como o meio mais eficaz de pedir e agradecer favores e graças, a prece é utilizada a cada momento pelas almas do além, em seus momentos de pedido e agradecimento. Saber pedir por meio da prece é uma grande felicidade, minhas filhas e filhos queridos, mas, sobretudo, saber agradecer pela prece as graças e favores recebidos do Criador ou das forças superiores é uma felicidade bem maior, porque representa, nestes casos, o pagamento de uma dívida. Aquele, por conseguinte, que já adquiriu o conhecimento do valor da prece e a utiliza em suas necessidades de auxílio do mundo espiritual, e a seu tempo se serve igualmente da prece para agradecer os favores recebidos, esse pode ter a certeza mais absoluta de que o mundo superior está à sua inteira disposição para fornecer novos favores solicitados por meio da prece. Tomai bem nota disto, minhas almas queridas, e utilizai esse meio sempre que precisardes de ajuda espiritual.